Boa tarde a todos. Essa é mais uma live que faz parte do projeto Poesia Brasileira. Eu estou fazendo esse projeto de apresentar um poeta brasileiro todo domingo em uma live, mostrando não só a sua vida, mas também a sua obra, né? E hoje eu tenho uma difícil tarefa de falar de Machado de Assis. Vou falar do Machado de Assis poeta, porque muita gente não conhece esse lado do escritor. Todo mundo conhece, né, o Machado de Assis, romancista, cronista, mas a parte poética poucas pessoas conhecem. Então é importante a gente falar, dentro do contexto de poetas brasileiros, do poeta Machado de Assis. Uma coisa importante também hoje é o seu aniversário. Ele nasceu no dia 21 de junho de 1839. Uma coisa muito legal, a coincidência, né, de cair num domingo e a gente poder falar do Machado de Assis no dia do seu aniversário. É importante, né? O Machado de Assis é considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores, leitores, como um dos maiores, se não o maior escritor, maior nome da literatura brasileira. Para o crítico literário estadunidense Harold Bloom, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos. Então é um negócio muito importante. O Machado de Assis escreveu em todos os gêneros literários. Ele foi poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. Então, viveu numa época importante do Brasil, né? Ele testemunhou a abolição da escravatura, a mudança política no país, quando a República substituiu o Império, né? E além de várias reviravoltas que teve aí no mundo no final do século XIX e início do século XX, né? Então ele foi um grande relator desses eventos políticos sociais da sua época. Né? Importante a época que ele viveu. Então ele nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, que era, na época, a capital do Império. Né? Seu pai foi Francisco José de Assis, um mulato que pintava paredes, filho de Francisco de Assis e Inácia Maria Rosa, ambos pardos e escravos alforriados. Né? A mãe dele foi a lavadeira Maria Leopoldina da Câmara Machado, portuguesa, branca, filha de Estevão José Machado e Ana Rosa. Os Machado imigraram para o Brasil em 1815, oriundos da ilha de São Miguel, no arquipélago português dos Açores. Ambos os pais de Machado de Assis sabiam escrever e ler, o que não era comum naquela época, né? Machado de Assis assumiu diversos cargos públicos, passando pelo Ministério da Agricultura, do Comércio, das Obras Públicas, e conseguiu uma notoriedade precoce nos jornais, onde publicava suas primeiras poesias e crônicas. Né? Na sua maturidade, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, da qual foi o primeiro presidente. Né? Então, a extensa obra do Machado de Assis constitui em 10 romances, 200 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos,
mais de 600 crônicas. Inclusive, ele popularizou o gênero crônica no Brasil. Ele é considerado o introdutor do realismo no Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, né? E ele publicou vários, né? Entre os seus romances ele tem Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, né? Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia. Nesses últimos, inclusive, se mostram uma característica do romantismo, do convencionalismo, né? Mas a obra dele foi muito importante para as escolas literárias brasileiras do século XIX, do século XX, e hoje em dia tem bastante interesse acadêmico. Machado de Assis influenciou nomes das letras, como Olavo Bilac, Lima Barreto, né? Drummond de Andrade, John Bass, Donald Bethlehem e outros. Ainda em vida, né? Ele teve muita fama, tá? Literária, porque ele era audacioso em temas sociais, em temas, né, mais precoces, e ele frequentemente é visto como um escritor brasileiro com uma produção sem precedentes, né? De modo, até hoje a sua obra tem influenciado muitos admiradores no mundo inteiro. Ele é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, ao lado de escritores como Dante, Shakespeare, Camões, né? E Machado de Assis e Eça de Queiroz, né, são considerados os dois maiores escritores de língua portuguesa do século XIX. Bom, ele, quando tinha 10 anos de idade, ele se tornou órfão de mãe, né? Aí ele mudou com o pai para São Cristóvão, e logo o pai casou de novo com a sua madrasta Maria Inês da Silva, em 18 de junho de 54. E em 54 ele já publicou seu primeiro soneto, né, dedicado à senhora, né, no livro lá, Periódico dos Pobres. Ele assinou como J.M.M. Assis. Ele usou durante a sua carreira muitos pseudônimos, né? No dia 12 de janeiro de 1855, ele publicou o poema Ela, a Palmeira, na Marmota Fluminense. Era uma revista bimensal de livreto. E esses dois versos, junto ao soneto que eu falei para a dona Patronilha, fazem parte da primeira produção literária de Machado de Assis. Aos 17 anos, ele foi contratado como aprendiz de tipógrafo e revisor da imprensa nacional. Ele trabalhou na imprensa nacional de 1856 a 1858, né? Depois ele passou a colaborar para o Correio Mercantil, importante jornal da época, escrevendo crônicas, revisando textos. Depois o Diário do Rio de Janeiro, onde ele trabalhou como repórter e jornalista de 1860 a 1867, com Saldanha Marinho. Colaborou para o Jornal das Famílias. Aí ele usou pseudônimos como Job, Vitor de Paula, Lara, Max. Trabalhou para a Semana Ilustrada, assinando seu nome também e pseudônimos. Depois ele foi para o Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas, em 1890. No ano seguinte, né, depois ele foi, em 1867, ele foi nomeado diretor assistente do Diário Oficial por Dom Pedro II. Todo mundo que está aí, gente, olá, né? Sejam bem-vindos. Eu acabei começando a falar direta, né, assim, da obra, da vida do Machado de Assis, e nem cumprimentei ninguém. Desculpem, essa falha é minha. Sejam todos bem-vindos. Como eu falei, vamos falar do Machado de Assis
poeta, né? Então, continuando aqui, ele foi, né, morou na Rua do Catete durante 6 anos, e em 1890 ele se casou com Carolina Augusta, uma jovem culta, né, que inclusive ela, uma das curiosidades é que ela conhecia bem o português e era uma das revisoras dos seus textos. Depois, né, eles foram morar na casa número 18 da Rua do Cosme Velho. E é aí que é interessante, que surge o porquê, né, desse apelido Bruxo do Cosme Velho. Um dia ele estava, né, queimando suas cartas, seus papéis, né, num caldeirão, e uma vizinha o viu e gritou: "Olha o bruxo do Cosme Velho!" E então o apelido pegou como Bruxo do Cosme Velho, porque ela imaginou talvez que ele estivesse fazendo uma bruxaria ali naquele caldeirão. E ele estava queimando papéis velhos, né? Depois, alguns amigos, né, inspirados na Academia Francesa de Letras. Engraçado, né, Alessandra? Mas ele estava uma cena diferente. Ele estava, né, queimando papéis num caldeirão, como se estivesse fazendo uma bruxaria realmente, né? Então, alguns intelectuais da época, né, inspirados na Academia Francesa de Letras, tá, resolveram fundar, em 1897, a Academia Brasileira de Letras. O objetivo era cultuar a cultura brasileira, né, e a literatura nacional. Com certeza, Cristina, uma vizinha fofoqueira, né? Uai, mas de repente talvez ele não pudesse fazer uma fogueira, Alessandra. Ele tinha que queimar no caldeirão para não fazer muita confusão, né? E aí, gente, continuando na Academia Brasileira de Letras, o pessoal se reuniu. Machado de Assis não quis ficar na cadeira número 1, que ficou pro José de Alencar, mas ele foi eleito por unanimidade o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Depois, né, ele perdeu a esposa 4 anos antes de morrer. Isso foi um baque muito grande na vida dele. Ele fala, inclusive, assim, que entrou em um momento de grande depressão, e ele fala, inclusive, em textos, que ele perdeu a maior parte, né, a grande parte da vida dele, que ele estava realmente acabado, e foi uma fase muito difícil. 4 anos depois, né, ele, no dia 29 de setembro de 1908, na casa do Cosme Velho ainda, tá, ele morreu aos 69 anos por uma úlcera cancerosa na boca. Disseram, inclusive, que ele tinha aterosclerose, que ele tinha uma série de problemas vasculares, inclusive mentais, só que isso fica muito, muito em dúvida, porque até no final da sua vida ele era uma pessoa lúcida, que escrevia, que falava, que conversava muito bem. Então essa coisa da alteração vascular mental aí é uma dúvida que não se definiu. Então ele morreu realmente de câncer com 69 anos. Falando de sua poesia, a sua poesia, Denise, para a época, ele morreu numa idade mais ou menos certa, né? Porque o limite de idade realmente naquela época era bem mais curto. Hoje em dia a gente está vivendo muito mais. A média hoje em dia de vida é 75 anos, mas naquela época devia ser em torno de 50 e poucos, 60 anos, né? Difícil. Falando a respeito da sua poesia, gente, a poesia do Machado de Assis,
ela é considerada, né, nem realista, nem romântica, nem parnasiana. É uma poesia moderna. Isso é importante, a gente vai ver, inclusive, nas nossas poesias pela frente aí, as poesias de forma bem diferente, poesias livres, né? Interessante. Então, o Péricles Ramos fala que as críticas machadianas cobrando correção métrica e gramatical, precisão vocabular, economia da composição e sobriedade de imagens, influenciaram diretamente o parnasianismo no Brasil, né? E ele, o Machado de Assis, teve boas relações com os parnasianistas, mas, né, se manteve na sua linha. Entrou um amigo também, Miguel da Espanha, que eu acho que o Machado de Assis ele conhece, né? O Machado de Assis é conhecido no mundo inteiro, sua obra foi traduzida para praticamente o mundo inteiro, né? Espero que ele conheça. Umas curiosidades sobre o Machado de Assis. Primeira coisa, ele tinha uma origem humilde, né? O avô do Machado de Assis foi escravo numa chácara do Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, né? Ele traduzia livros, ele traduziu alguns livros, por exemplo, ele traduziu o Corvo, que é um poema fantástico do Edgar Allan Poe. Nós temos duas traduções do Corvo, uma delas é do Machado de Assis, né, que é muito importante, e o autor, no Machado de Assis, falava francês. Uma outra curiosidade que tem disso aí é que ele aprendeu francês com um padeiro. Muito interessante isso, né? Depois ele traduziu também o romance Os Trabalhadores do Mar, Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, né? Então ele aprendeu inclusive depois sozinho alemão e inglês. Então na Espanha se conhece Machado de Assis, né? Que importante, legal, né? Como eu falei, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, mas ele não quis ser o primeiro a ocupar a cadeira número 1, que ficou para o José de Alencar, mas ele foi eleito por unanimidade o primeiro presidente. Alessandra, o Corvo é um poema muito, muito, muito bom do Edgar Allan Poe, né? Que acho que assim, vale a pena todo mundo conhecer porque é muito bonito, sabe? O Edgar Allan Poe, a obra do Edgar Allan Poe também é muito legal. A Fama de Bruxo, como eu já falei, por causa do Caldeirão, né? Ele fez em um dos seus livros, né? No seu livro Anjo Rafael, ele previu a existência de uma doença mental, folia D, né? Delírio A2, tá? Antes da doença ser descrita, tá? Ele conta uma história de uma filha contagiada pela loucura do pai, né? Que enlouqueceu também. Então, de repente, ele foi estudado depois, descobriu-se essa doença, né? O folie AD, e a única prevenção dessa doença é afastar, né, a pessoa saudável de quem tem um problema mental. Talento no xadrez. Ele era um cara que jogava xadrez, né, e participou de primeiro campeonato brasileiro de xadrez. Ficou em terceiro lugar, tá? Outra coisa importante, para a gente andar um pouquinho mais depressa. Ele foi casado por 35 anos com a Carolina Machado, que era 4 anos mais velha que ele. Não tiveram filhos, tá? Então, como eu falei, a Carolina era muito inteligente e ela ajudava, né, na correção dos seus textos. E quando ela morreu, como eu falei, ele disse para o Joaquim Nabuco: foi-se a melhor parte da minha vida e aqui estou só no mundo. Negócio muito legal. Ele escreveu
9 textos teatrais e foi crítico de teatro desde os 21 anos de idade, né? Uma outra coisa importante, gente, uma curiosidade, é que na sua infância, né, ele vendeu doces feitos pela madrasta e engraxou sapatos como forma de ganhar algum dinheiro, algum trocado, porque, né, a vida era difícil realmente, tá? E alguns especialistas acham que ele foi até coroinha de igreja, mas não há confirmações disso não. Por fim, né, ele foi um cara lutador, porque era epilético, né? Apresentava sinais de gagueira, tinha por isso mesmo uma personalidade mais reclusa, né, mais inseguro. E além disso, por ser mulato, ele sofreu muito preconceito para conseguir o seu reconhecimento. Uma poesia que ele fez para a esposa. Carolina, querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro que, a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida e num recanto pôs o mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos e, ora mortos, nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos malferidos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. E aí, Adilson, a epilepsia é um estigma mesmo, né? Naquela época é complicado, entendeu? Porque não se conhecia muito, né? Algumas pessoas achavam, inclusive, que a doença pegava, até pela própria saliva do paciente. Então, ainda existe muito preconceito hoje a respeito da epilepsia, imagino, no final do século XIX. A poesia é linda, realmente, né? Ele fala para a esposa de uma forma muito, muito carinhosa. Essa é uma coisa mais interessante. Há uma senhora que me pediu versos. Pensa em ti mesmo e acharás melhor poesia, viveza, graça, alegria, doçura e paz. Se já dei flores um dia, quando rapaz, as que ora dou tem assaz melancolia. Uma só das horas tuas valem um mês das almas já ressequidas. Os sóis e as luas, creio bem que Deus os fez para outras vidas. Ou seja, ele fala, né, que essa senhora, que ela quer uma poesia, ele fala com ela, a poesia está na sua vida, né? Acharás em ti mesmo a poesia. E a poesia está na nossa vida, gente. A poesia está ao nosso lado, né? A gente faz poesia ou não. A gente vê poesia ou não. Livros e flores. Teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor, em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde há mais bela flor, em que melhor se beba o bálsamo do amor? Livros e flores. Romântico, apaixonado, né? No alto. Com certeza, Eduardo, a gente vive poesia ou não, né? A gente... Tem gente que não gosta de poesia, tem gente que fala que poesia é um tipo de literatura que não gosta de ler, não gosta de... Mas eu acho que a poesia é a vida, né? A gente está
com a poesia ou não, né? Então não tem jeito. Então lá, no alto. O poeta chegara ao alto da montanha, e quando ia a descer a vertente do oeste, viu uma coisa estranha, uma figura má. Então, volvendo o olhar ao subtil, ao celeste, ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha, num tom meloso e agreste, pergunta o que será. Como se perde no ar um som festivo e doce, ou bem como se fosse um pensamento vão, Ariel se desfez, sem lhe dar mais resposta, para descer a encosta. O outro lhe deu a mão. Esse soneto é uma coisa interessante, né? Inclusive Eduardo está aí para poder, né? Mestre do soneto, né? Esse soneto tem uma métrica peculiar. Os primeiros versos, né, são alexandrinos, ou seja, tem 12 sílabas. E os primeiros versos dos tercetos. Depois, né, os outros não tem. Os outros são menores, como metade. Então ele fez uma forma diferente aqui. E ele fala, né, a respeito do anjo, né, o Ariel, que está ajudando ele a subir, mas a hora que ele chega lá em cima, ele encontra a coisa, né, estranha, a coisa feia, né? Viu uma cara estranha, dura, terrena e má, como estava na primeira vez que ele escreveu, né? Então, isso faz uma referência a Caliban. Isso aqui lembra tanto o poema de Shakespeare, onde ele fala a respeito de o bem e o mal, né, bem definido, tá certo? Um soneto heterométrico, segundo o Eduardo. Muito legal. Então, é importante isso, né? Ele faz um soneto diferente daquilo que a gente está conhecendo. Muito legal. Círculo vicioso. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar-te o transparente lume que, de grega coluna à gótica janela, contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme claridade mortal que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me essa brilhante auréola de nume, enfara-me essa luz e desmetida umbela, porque eu não nasci um simples vagalume. Né? Que coisa. O vagalume queria ser o sol. O sol queria ser a lua. A lua queria ser o sol. O sol queria ser vagalume. Ou seja, cada um sabe, né, o que tem que fazer, o que carrega de peso pela sua vida, né? Então é importante isso. O sol diz: pesa-me essa brilhante auréola de nume, enfara-me essa luz e desmedida umbela. Por que não nasci eu, um simples vagalume? Muito legal. Relíquia íntima. A relíquia íntima é uma carta. Apesar de ser um soneto, é uma carta que ele escreve para um amigo, né? Então tá lá. Relíquia íntima. Ilustríssimo, caro e velho amigo. Saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira 9 do corrente,
preciso muito de falar contigo. E aproveitando o portador, te digo que nessa ocasião terás presente a esperada gravura de patente em que o Dante regressa do inimigo. Manda-me, pois, dizer pelo bombeiro se às 13h30 te acharás postado junto à porta do Garnier livreiro. Se não, escolhe outro lugar azado, mas dá logo a resposta ao mensageiro e continua a crer no teu machado. Muito legal. Não é uma carta que ele escreveu na forma de um poema, marcando um encontro, inclusive. Uma criatura. Sei de uma criatura antiga e formidável que a si mesmo devora os membros e as entranhas com a sofreguidão da fome insaciável. Habita juntamente os vales e as montanhas, e no mar que se rasga, à maneira do abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fronte o obscuro despotismo. Cada olhar que despede, acerbo e mavioso, parece uma expansão de amor e de egoísmo. Friamente contempla o desespero e o gozo. Gosta do colibri como gosta do verme, e cinge ao coração o belo e monstruoso. Para ela, o chacal é como a rola, inerme, e caminha na terra imperturbável, como pelo vasto arelo vasto paquiderme. Na árvore, que rebenta o seu primeiro gomo, vem a folha, que lento e lento se desdobra. Depois a flor, depois o suspirado pombo. Pois essa criatura está em toda a obra. Cresta no seio da flor e corrompe-lhe o fruto. E é neste destruir que as suas forças dobra. Ama de igual amor o poluto e o impoluto. Começa e recomeça uma perpétua lida, e sorrindo obedece ao divino estatuto. Tu dirás que é a morte, eu direi que é a vida. Então aqui o que ele faz durante esse poema todo, né, é descrever uma criatura descomunal, assustadora, que tudo devora, inclusive a si mesma, né, do chacal ao colibri, né. Então ela se fortalece com a destruição, né, e no final, né, a gente até pensa, né, o leitor equivocado pensa que ele está falando da morte, né, ele bota lá, tu dirás que é a morte, mas o eu lírico diz, eu direi que é a vida, né? Então, ele está falando de todos os seres, né, homens, animais, tudo mais, fadados à destruição, né? Princípio da própria natureza. Tudo vai acabar. Os dois horizontes. Dois horizontes fecham a nossa vida. Um horizonte, a saudade, do que não há de voltar. Outro horizonte, a esperança dos tempos que hão de chegar. No presente, sempre escuro, vive a alma ambiciosa, na ilusão voluptuosa do passado e do futuro. Os doces brincos da infância sobre as asas maternais,
o vôo das andorinhas, a onda viva e os rosais, o gozo do amor sonhado, num olhar profundo e ardente, tal é, na hora do presente, o horizonte do passado. Ou ambição de grandeza que o espírito calou, desejo de amor sincero que o coração não gozou, ou um viver calmo e puro, a alma convalescente, tal é, na hora presente, o horizonte do futuro. No breve correr do dia, sob o azul do céu, tais são limites no mar da vida. Saudade ou aspiração, ao nosso espírito ardente, na avidez do bem sonhado, nunca o presente é passado, nunca o futuro é presente. Que cismas, homem, perdido no mar das recordações, escuta um eco sentido das passadas ilusões. Que buscas, homem, procuro através da imensidade ler a doce realidade das ilusões do futuro. Dois horizontes fecham a nossa vida. Profundo, lindo, né? Aqui o que ele fala é, né, o passado, o presente e o futuro, né? Ele fala a respeito da saudade daquilo que nós não temos mais, esperança do que vai vir, né? Essa é a questão, né, do amor, a infância. Muito interessante isso aqui, porque ele traça os dois horizontes aqui, né? Do passado, do presente e do futuro. Muito, muito, muito bonito. Musa Consolatrix. Eu fiz um apanhado de poesias dos seus 6 livros de poesias, né? Fiz um apanhado das poesias que eu gostei mais, né? Depois, se alguém quiser dar uma sugestão de alguma poesia para uma eventualidade, para uma próxima fala a respeito de Machado de Assis, não vai dar para a gente falar tudo dele hoje, porque, né, a obra é imensa, né? A minha obra está lá em cima, eu tenho todos os livros dele, graças a Deus, né? Mas vamos falando. Musa Consolatrix. Que a mão do tempo e o hálito dos homens murchem a flor das ilusões da vida. Musa consoladora, é no teu seio amigo e sossegado que o poeta respira o suave sono. Não há contigo nem dor aguda, nem sombrios ermos. Da tua voz os namorados cantos enchem, povoam tudo de íntima paz, de vida e de conforto. Ante esta voz que as dores adormece e muda o agudo espinho em flor cheirosa, que vales tu, desilusão dos homens? Tu que podes, ó tempo, a alma triste do poeta, sobrenada à enchente das angústias, e afrontando o rugido da tormenta, passa cantando, Alcíone divina, musa consoladora, quando da minha fronte de mancebo a última ilusão cair, bem como folha amarela e seca, que ao chão atira a vibração do outono. Ah, no teu seio amigo, acolhe-me, e haverá minha alma aflita, em vez de algumas ilusões que tive, a paz, o último bem, último e puro. Né? Mais um poema, né? A esposa aqui, né? É a questão da paz, de encontrar, né,
Função da poesia, Marisa, muito legal, né? Esse negócio dele do romantismo é importante, Eduardo, porque muitas pessoas, né, o classificaram como romântico e de repente nessa época ele tinha outras classificações, outras coisas para fazer. Mas é muito legal isso aí, né? Ele foi de uma fase boa do romantismo. Vísio. Eras pálida, e os cabelos aéreos, soltos novelos, sobre as espáduas caíam. Os olhos, meio cerrados, de volúpia e de ternura, entre lágrimas luziam. E os braços entrelaçados, como cingindo a aventura, ao teu seio me cingiam. Depois, naquele delírio, suave e doce martírio de pouquíssimos instantes, os teus lábios sequiosos, frios, trêmulos, trocavam os beijos mais delirantes. E no supremo dos gozos, ante os anjos que casavam, nossas almas palpitantes. Depois a verdade, a fria realidade, a solidão, a tristeza daquele sonho desperto. Olhei, silêncio de morte, respirava a natureza. Era a terra, era o deserto. Fora-se o doce transporte, restava a fria certeza. Desfizera-se a mentira, tudo aos meus olhos fugira. Tu e teu olhar ardente, lábios trêmulos e frios, o abraço longo e apertado, o beijo doce e veemente, restavam meus desvarios, e o incessante cuidado e a fantasia doente. E agora te vejo, e fria tão outra estás da que eu via naquele sonho encantado. És outra, calma, discreta, com um olhar indiferente, tão outro do olhar sonhado, que minha alma de poeta não se vê a imagem presente. Foi a visão do passado. Foi sim, mas visão apenas, daquelas visões amenas que a mente dos infelizes descem vivas e animadas, cheias de luz e esperança, e de celestes matizes, mas apenas dissipadas. Fica uma leve lembrança, não ficam outras raízes. Ainda assim, embora sonho, mas sonho doce e risonho, desse-me Deus que fingida tivesse aquela aventura, noite por noite, hora a hora, do que me resta de vida, já que livre da amargura, alma que em dores me chora, chorara de agradecida. Um poema lindo, né? Uma coisa de sonho de rever, de tocar, de abraçar, de beijar, de ficar junto. E sabe que é sonho, né? E ele acorda, né? E ele acorda triste. Ele acorda é uma coisa complicada, né? Eu disse para vocês que ele publicou, né, no início da carreira, um poema chamado A Palmeira. Então vamos lá. A palmeira, como é linda e verdejante, esta palmeira gigante que se eleva sobre o monte, com seus galhos frondosos, se elevam tão majestosos, quase a tocar no horizonte. Ó palmeira, eu te saúdo, ó tronco valente e mudo da natureza expressão, aqui te venho ofertar triste canto
que soltar vai meu triste coração. Sim, bem triste que pendida, tenho a fronte amortecida, do pesar acabrunhada. Sofro os rigores da sorte, das desgraças a mais forte, nessa vida amargurada. Como tu amas a terra, que tua raiz encerra, com profunda discrição, também amei da donzela sua imagem meiga e bela, que alentava o coração. Como ao brilho purpurino do crepúsculo matutino, doce ao... também amei, com essa alma toda ternura, dele todo o meu amor. Amei, mas negra traição perverteu o coração dessa imagem de candura. Sofri então dor cruel, sorvi da desgraça o fel, sorvi tragos da amargura. Adeus, palmeira, ao cantor guarda o segredo de amor. Sim, cala os segredos meus, não reveles o meu canto, esconde em ti o meu pranto. Adeus, ó palmeira, adeus. Machado revê o nacionalismo de Alencar nesse poema da Palmeira. Sim, né, com certeza. Importante isso. É uma coisa importante, Marisa, falarmos a respeito disso, né? Do nacionalismo, principalmente do José de Alencar, porque era bem nacionalista mesmo, né? O outro poema que eu falei que ele publicou cedo foi Ela, em 1855, foi um dos primeiros poemas que ele publicou. Ela. Seus olhos que brilham tanto, que prendem tão doce encanto, que prendem um casto amor, onde com rara beleza se esmerou a natureza, com meiguice e com primor. Suas faces purpurinas, de rubras cores divinas, de mago brilho e condão, meigas faces, que harmonia, inspira em doce poesia ao meu terno coração. Sua boca, meiga e breve, onde um sorriso de leve com doçura se desliza, ornando púrpura cor, celestes lábios de amor, que com neve se harmoniza, com sua boca mimosa, solta voz harmoniosa que inspira ardente paixão. Dos lábios de querubim eu quisera ouvir um sim para alívio do coração. Vem, ó anjo de Cadura, fazer a dita aventura de minha alma sem vigor. Donzela, vem dar-lhe alento, fazer-lhe gozar teu portento. Dá-lhe um suspiro de amor. E assim a gente termina, porque o nosso prazo acabou. Infelizmente, né? Nós estamos com menos de 1 minuto para encerrar a live. E eu fico muito contente com a presença de todos vocês. Muito legal, dizendo que essa live vai ficar depois no nosso Instagram. Quem quiser, né, pode ir lá ver. Esse é um projeto, então, gente, Poesia Brasileira, que eu estou fazendo todo domingo às 5 horas da tarde. Na semana que vem eu vou falar de Gregório de Matos, tá? Beijo para todos, né? Ainda temos mais um tempinho ainda. Talvez dá pra gente dá pra gente falar mais uma ou outra poesia aqui. Dá até mais um tiquinho ainda, gente. Teu canto. Tu és tão sublime, qual rosa entre as flores, de odores suaves. Teu canto é sonoro, que excede ao encanto do canto das aves. Eu sinto nesta alma um meigo transporte, meu forte dulçor. Se soltas teu canto, que o peito me abala, que fala de amor, se solta as vozes que podem à calma minha alma volver, minha alma se eleva num gozo expansivo de viver,
prazer. Donzela, essa vida, se eu tanto quisera te dar, se um beijo eu pudesse, ardente e fugace, na face pousar. O Boca do Inferno domingo que vem, gente. Muito legal isso, né? Interessante porque, assim, o autor tem um seu apelido, seu pseudônimo, aquele que ele é conhecido mais, né, enormemente, e é interessante isso, né? Assim como o Bruxo do Cosme Velho, nós temos aí o Boca do Inferno, né? Depois eu vou perguntar até por que ele chamava isso, tá? Mas a gente vai... E agora demais, é boca solta, né? Ele falava demais, né? Ele falava muito das coisas da época, da política, né? Acabou brigando com todo mundo, por isso ele levou o nome de Boca do Inferno aí. Gente, mais uma vez, encerrando nossa live. Espero que tenha gostado, foi um trabalho bastante árduo, foi um trabalho gostoso de fazer, né? E eu estou dizendo o seguinte, muito importante, porque eu estou aprendendo a cada live, eu estou aprendendo muito da poesia brasileira, dos poetas brasileiros, né? Eu estou aumentando o meu conhecimento, né, sobre a literatura, eu gosto muito, né? Sempre estudei alguma coisa de literatura, né? Mas essa dedicação à poesia brasileira está sendo muito, muito engrandecedora para o meu conhecimento como poeta, né? Isso vai inclusive depois para o meu YouTube. Vou fazer a resenha no YouTube. Quem quiser, por favor, siga o YouTube. É Arthur Laio também. Lá no YouTube eu faço um canal só de literatura. Tenho o meu blog, que depois a gente vai também colocar alguma coisa de Machado de Assis no blog. O blog, quem quiser, né, visitar, tem mais de 500 textos meus lá, que é o pãodecanela.com.br. Beijos a todos, até a próxima, até domingo que vem. Muito, muito, muito obrigado para todo mundo que está aqui comigo hoje. Muito legal. Fala do Diário do Confinamento? Alessandro, eu estou fazendo no meu blog, né, no Pão de Canela e Prosa, eu estou fazendo uma postagem bem irregular, mas que se chama Diário do Confinamento. Ontem eu publiquei o número 27, onde eu estou falando a respeito dessa quarentena, dessa pandemia, e eu estou colocando números, inclusive, do dia, de mortes de contaminados, a minha opinião a respeito disso, a minha opinião a respeito do que está acontecendo no país e com a doença. E quem tiver também interesse, entra no pãodecanelaeprosa.com.br e procura lá o nosso Diário do Confinamento. Beijos, até mais. Tchau.